Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 7 de julho de 2025. Eu vou ler para vocês aqui, irmãos, um texto sobre batismo nas águas. E foi um irmão que me mandou, e logo após eu vou ler umas considerações feitas por ele e depois eu comento. Espero que você assista este vídeo e deixe aqui a sua reflexão também, o seu entendimento. E, ao mesmo tempo, me diga aqui se você, mesmo sendo da IEADPE, apoia esse esse grave erro, esse gravíssimo desvio de conduta e finalidade. Então vejam só o que diz o texto. Em geral, o batismo cristão não é repetido, pois é visto como um sacramento único e irrevogável. Se uma pessoa foi batizada em uma igreja cristã, o batismo é considerado válido, mesmo que ela se converta para outra denominação. No entanto, há casos em que algumas igrejas podem exigir um novo batismo, especialmente se o batismo anterior não for realizado em nome da Trindade, ou se não houve uma compreensão clara do significado do batismo, unicidade do batismo. A maioria das igrejas cristãs reconhece que o batismo é um sacramento único, um ato de fé que marca o ingresso na comunidade cristã e a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Validade do batismo. Um batismo realizado em uma igreja cristã é geralmente considerado válido, mesmo que a pessoa mude de denominação. A validade do batismo não é afetada pela troca de igreja. Rebatismo. O rebatismo, ou batismo repetido, é visto como desnecessário e, em alguns casos, como um sacrilégio pela maioria das igrejas. Exceções. Algumas igrejas podem exigir um novo batismo se o batismo anterior não for realizado de acordo com os seus padrões, como no caso de batismos realizados em nome de uma divindade diferente ou sem a devida compreensão do significado. Conversão e batismo. A conversão a outra denominação cristã não exige um novo batismo se o batismo anterior for válido. Diálogo e discernimento. É importante que a pessoa que está considerando um novo batismo converse com líderes religiosos de sua nova igreja para entender a posição da denominação e discernir a melhor decisão. Aí, um irmão, um obreiro, me mandou o seguinte: paz do Senhor, presbítero, me chamam de presbítero. Eu não sou presbítero, né? Sou diácono, mas com certeza tem determinadas pessoas que se denominam pastores. O pastor recebeu ou receberam a imposição de mãos, mas não honram e cometem todo tipo de desvio de conduta e finalidade que, na realidade, irmãos, você há de convir comigo, eles colocam essa honrada função, esse honrado ofício de pastor numa situação muito complicada perante a igreja e perante a sociedade, porque não dão testemunho de vida, não dão exemplo e não são pessoas suficientemente humildes para exercer tão nobre função. Então ele me chama de presbítero, diz: paz do Senhor, presbítero, meu irmão, a Bíblia diz que somente Deus pode nos julgar, e quando eu vejo uma pessoa que se batizou nas águas pela igreja AD-Seara, olha só, não sei se unicamente ela ir para a IEADPE e lá ser obrigado ou obrigada a se validar ou a se batizar de novo, eu considero isso um abuso. Isso é um julgamento, julgando a igreja que faz parte do corpo de Cristo, de uma entidade não cristã. Para o Senhor ver que eles têm tanto ódio dessa igreja, que uma pessoa que faz parte dessa igreja se acidenta e já dizem que, pelo fato da pessoa ser da igreja, AD-Seara foi acidentada. Irmãos, está aqui esse texto. Esse não foi o primeiro e nem a primeira postagem que eu recebi, pois um irmão me mandou aqui de uma cidade próxima, porque tem pessoas que vão para a Rede Esperança,
que vão para a DCeara, mas às vezes por conta da dificuldade de locomoção, porque essas igrejas ainda estão longe dos grandes centros, ou mesmo porque foram e tinham as raízes na IEADPE, né? Então voltam para cá. E as pessoas que são batizadas, olha, na de Adoração, do pastor Severino do Ramo, na DCeara, do pastor Hélio Ribeiro e do pastor Jonatas Lins, a Rede da Esperança, a IEADPE, com seu ministério, exige um novo batismo, imersão. Irmãos, esses homens, eles eram, irmãos, pastores da IEADPE. Muitos foram consagrados não pela imposição dessas mãos sujas, impróprias e, espiritualmente falando, imundas. Foram separados para exercerem o ofício de pastor nessa IEADPE, exerceram, ministraram ceia, ensinamentos, estudos. Uns até foram missionários, homens que comprovadamente defendem a fé cristã e a doutrina apostólica. Eles simplesmente estão em outra ramificação das Assembleias de Deus. E quando as pessoas lá se batizam, que por diversos fatores venham a voltar para a IEADPE, de onde saíram, de onde esses pastores saíram, essa gestão obriga as pessoas a se batizarem novamente. Irmãos, eu respondi a esse irmão e disse: o espírito do erro e do engano, com certeza, por conta desses desvios e de muitos outros, levarão, porque o espírito do erro e do engano, essa gestão para as densas trevas. Não somente ela, mas como as pessoas que apoiam, defendem e se calam diante de tamanhas barbaridades. Irmãos, a coisa é muito séria. Olha, o que é o inferno? O que é as trevas, ou o que são as trevas? O que é a ausência de Deus? Irmãos, é coisa muito tenebrosa. Esse povo está brincando, esse povo da IEADPE, cuja administração tornou-a uma seita e das mais das mais desviadas possíveis. Porque uma coisa é você criar uma seita do nada, outra coisa é você ter uma igreja na verdade, que viveu a verdade, cujo histórico mostra o caminho no qual ela sempre defendeu, sempre andou, e essa gestão, por caprichos próprios, faz desviá-la. É assim, desviar-se. Então vejam, o que é o inferno? Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Em 2010, eu viajando a serviço, fui ali para a terra, para Lençóis, parece que é na Chapada Diamantina, perto ali, né? E quando cheguei lá, e na folga, existia um grupo de pessoas que disse, olha, que estavam hospedadas, né, juntamente, hospedado, um grupo de pessoas juntamente comigo, e fomos para uma caverna, porque tem muitas cavernas lá, as mais bonitas possíveis. E nos juntamos e fomos, irmãos, e o guia entrou nos guiando, evidentemente, com um lampião aceso. Irmãos, caminhamos, a luz foi se esvaindo da boca da caverna, porque entramos, né, na caverna adentro, não sei quantos metros, quilômetros, e a luz foi se esvaindo a ponto de você não ver nenhum raio de luz do dia ou do sol, embora naquele dia estivesse fazendo um sol muito irradiante, sem nuvens. E entramos com a luz do lampião. Lá dentro, a pessoa disse, olha, vou apagar aqui a luz do lampião e vamos fazer um silêncio aqui de 1 minuto em homenagem, em honra à Mãe Terra. E apagou-se a luz do lampião, ficamos 1 minuto em silêncio. Irmãos, não se via nada. No vento não soprava, não se escutava nem um sussurro de ninguém, dos pássaros, aquele silêncio sepulcral. E o pior, eram densas trevas. Você não tinha noção de onde você estava. Olha, e quando ela terminou, né, aquele minuto de silêncio e acendeu o lampião, nos olhamos assim extasiados, que coisa tremenda. E começamos a sair em direção à boca da caverna. E de longe apareceu aquele foco luminoso, que era o dia lá no final. E à medida que a gente ia andando, a gente ia andando e imergindo da claridade,
E quando saímos na boca da caverna, vimos essa natureza magnífica, os pássaros cantando, o sol, as nuvens, o verde, o gorjear dos pássaros. Eu disse, Deus na realidade nos deu um paraíso, mas você acorda todos os dias vendo, ouvindo e vivendo isso, e às vezes você nem dá o devido valor, né? A luz, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você cheira, aquilo que você sente, realmente é um paraíso. E eu pude ter essa experiência. Quando eu estava lá dentro da caverna, imerso naquelas densas trevas, eu pude perceber quão terrível é aquele versículo que Jesus disse, anjos, lançai-o nas trevas exteriores. Só que lá, nas trevas exteriores, da qual Jesus estava falando, tem uma coisa que não é comum a nenhuma falta de luz aqui na Terra, que é o calor abrasador, excessivo, o fogo que queima, mas não consome, a dor insuportável, a ausência permanente de Jesus por toda e de Deus por toda a eternidade. Irmãos, e esses homens que evocam para si o plano da salvação, a graça redentora, né? Excluindo, maltratando, processando, caluniando, difamando, acobertando o pecado. Irmãos, a coisa é muito grave, é gravíssima. Esses homens não se dão conta de que as trevas exteriores não foram feitas para os homens, mas serão lançados todos aqueles, e principalmente, irmãos, aqueles que a Bíblia diz, ai dos que a luz chama de trevas e a treva chama de luz. O doce chama o amargo e o amargo de doce. O alto, baixo e o baixo. Então é isso o que essa gestão da IEADPS está fazendo. Rebatizar uma pessoa, desconsiderar aquela profissão de fé que a pessoa dá perante a igreja, professando do seu ser, da sua alma, a aceitação de Jesus e a comunhão com a igreja. E essa administração, que é orientada segundo os preceitos do diabo, renegar nada e batiza. Agora batiza com o quê? Com as mãos impuras, as mãos sujas, as mãos imundas. Aí é que o castigo, irmãos, será dobrado, tá? Então, responda, comente aqui, compartilhe esse vídeo, irmãos, para que o YouTube possa entregar para uma multidão maior de pessoas para conhecer, né, até onde vai a audácia, a capacidade dessa administração, desse homem que é chamado anjo da igreja. Que anjo? Anjo da igreja desse jeito? Chamar um ser desse, de homem da igreja, de anjo da igreja, é blasfemar contra o Espírito Santo que foi dado à igreja por Jesus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.